Existem diversas formas de mortandade. Algumas em que o corpo permanece, em outras ele desaparece junto com o espírito. Isto acontece somente em solidão, tanto é a vontade de Deus, e ninguém vendo o fim. Nós dizemos que o homem é perdido, ou que ele foi para uma grande jornada, em que ele realmente foi, mas às vezes isso acontece dentro da vista de muitos, como testemunha abundantemente prova. Em um tipo de morte, o espírito também morreste, algo que é conhecido por acontecer quando o corpo ainda continua em vigor por anos. Algumas vezes, como verdadeiramente atestado, ele morreste com o corpo, para se erguer após uma temporada no mesmo lugar que apodreceste. Refletindo sobre as palavras de Rali, que Deus o tenha, questionando o seu significado completo, como um que tendo ambos uma intimidade e dúvidas se existe algo por trás, algo além do que lhes distinguira, não tem notado quão longe eu estava até um súbito vento frio me atingir e reviver o senso de meus arredores. Eu observara pasmo que, comparado a tudo que já vivera, meus subúrbios eram díspares. Em todos os lados erguia-se uma planície sombria e desolada, coberta por altas gramas murchas e secas, que se moviam e assobiavam no vento outonal com uma sugestão misteriosa e inquieta que só os céus tinham consciência. Salientes entre longos intervalos, havia pedras sombreadas com estranhos formatos que pareciam ter um entendimento entre elas. Trocavam olhares com escrúpulos, como se elas estivessem levantando suas cabeças para assistir um capítulo de eventos previstos sem divergência. Algumas árvores desoladas aqui e ali pareciam líderes de uma malévola conspiração, uma expectativa silenciosa. O dia, pensaste, deveria estar em seu fim, pois, enquanto o sol estivesse invisível, e enquanto o ar estava frio e cru, a consciência desse fato era mais mental do que física. Eu não me sentia desconfortável. Cobrindo esta paisagem dismal, havia um dossel de nuvens baixas com cor de chumbo, penduradas como uma maldição visível. Em meio a tudo isso havia uma ameaça e um presságio, um indício de mal, uma intimação da perdição, pois de pássaro, besta ou inseto não havia iteração. O vento suspirava nos galhos nus das árvores mortas, e a grama se curvava para sussurrar seu medonho segredo ao solo. Mas o terrível descanso deste lugar, por nenhum outro som ou movimento sofria assolo. Eu observei na flora pedras desgastadas pelo tempo, que foram evidentemente esculpidas com ferramentas. Elas estavam quebradas, cobertas de musgo e afundadas pela metade na terra. Algumas estavam prostradas, outras em vários ângulos e nenhuma vertical. Elas eram obviamente os lápides de covas, enquanto as covas em si não existiam mais como montes ou depressões. Delas, os anos deixaram nenhum aval. Espalhadas aqui e ali, grandes blocos mostravam o que outrora fora uma tumba pomposa, ou um monumento ambicioso que se jogou contra o inevitável rival. Tão antigas eram essas relíquias, esses vestígios de vaidade e memoriais de afeição e devoção, tão surrados, desgastados e manchados, tão negligenciados, abandonados e esquecidos, que eu não pude não pensar que, de um povo pré-histórico cujo nome estava ao tempo perdido, eu havia encontrado seu lar sepulcral. Envolto dessas reflexões, eu, por um tempo, sem prestar atenção na sequência de minhas experiências, eu pensei, como eu cheguei aqui? Uma reflexão de um momento que pareceu clarificar e explicar no mesmo instante, embora de modo inquietante,
caráter único que meu gracejo investiu tudo que eu havia visto e ouvido. Eu estava doente. Agora, atacado por uma febre súbita, eu me lembrei que minha família me contou que em meus momentos de delírio, eu constantemente suplicava por ar e liberdade, e tudo havia sido feito para que eu não escapasse de meu cômodo. Eu devo ter iludido a vigilância de meus atendentes e vaguei até aqui. Mas onde? Eu não consigo cogitar. Claramente eu estava longe da cidade onde habito. A ilustre e anciã cidade de Carcosa. Seja por audiovisão, em nenhum lugar havia sinais de vida humana, nenhuma fumaça acendendo, nenhum latido de cães vigilantes, o pasto do gado ou crianças brincando. Nada além deste lugar de esmal, com seu ar de mistério e horror. Tudo devido à minha mente desordenada. Eu não estava sucumbindo ao delírio novamente? Aqui, longe de qualquer ajuda? Não é tudo certamente uma ilusão de minha loucura? Eu chamei o nome de minhas esposas e filhos, levantando meus braços na procura de tuas mãos, mesmo enquanto em meio a grama murcha e pedras quebradas eu andava. Um barulho atrás de mim me fez virar. Um animal selvagem, um lince, se aproximava. Um pensamento veio. Se eu sucumbir neste deserto, se a febre voltar e eu falhar, a besta minha garganta atacará. Preventivamente eu pulei em direção dela enquanto gritava. Ela trotou tranquilamente por um fio atrás da pedra desaparecera. No momento do pós, por perto, a cabeça de um homem emergira fora do chão. Ele ascendia ao declive mais longínquo de uma colina cujo cume mal podia ser distinguido do plano geral. Logo sua figura cobriu minha vista contra o fundo feral. Ele estava seminu, semi-coberto por peles. Seus cabelos demonstravam uma falta de cuidado, e sua barba era longa e áspera. Em uma mão ele carregava um arco e flecha, na outra ele carregava uma tocha incandescente, que em seu rastro abandonava uma fumaceira. Ele andava vagarosamente, com cuidado, como se ele temesse cair em uma cova aberta que pela grama alta estivesse velada. A estranha aparição, surpreendida mas não alarmada, com sua peregrinação interceptada, quase se encontrando faceta a faceta, eu lhe dei a familiar saudação. Que Deus o mantenha. Com minhas palavras não zelando, nem seu passo selando, ele continuou seu percurso. Bom vagante, estou doente e perdido, lhe suplico, para Carcosa. Então, o homem, expelindo um cântico bárbaro de uma língua desconhecida, seguiu sua peregrinação. Uma coruja, no galho de uma árvore morta. Ela piou e foi reciprocada por outra em lealdade, tornando meu olhar acima por uma fenda súbita nas nuvens. Eu mirei Aldebaran e as Iades. Em tudo isso havia o indício da noite, o lince, o homem com a tocha, a coruja. Eu as vi, mesmo na absência da escuridão. Eu via as estrelas em intruja. Eu via, mas aparentemente não era visto nem ouvido. Sobre qual feitiço eu havia existido? Sentando-me em uma raiz de uma grande árvore, eu ponderei sobre o que era melhor a se fazer. De que eu estava louco, eu não podia mais duvidar. Mas o inquérito impedia meu convencer. De febre eu não havia sinal. Sobretudo, eu sentia uma animação e vigor que era contudo desconhecida. Uma sensação de exaltação física e mental. Meus sentidos estavam ativos. Eu podia sentir os ventos contemplativos. Eu podia ouvir o silêncio vivo. A grande raiz da gigantesca árvore cujo tronco me reclinava
mantinha prisioneira uma laje que emergia de um recesso formado por outra de suas raízes. Portanto, a pedra, enquanto altamente decomposta, dos elementos ela foi protegida várias vezes. Suas extremidades estavam desgastadas, seus cantos comidos, sua superfície altamente escamosa e estriada. Cintilantes partículas de mica, vestígios de sua decomposição, ao redor eram visadas. A pedra marcava a cova de que a árvore a era atrás brotara. As raízes penetrantes da árvore fizeram da pedra cativa e da cova roubara. Um vento súbito empurrou alguns galhos e folhas secas para fora da parte superior da lápide, vendo a existência de letras intocadas de uma inscrição. Eu ajoelhei para que sua visagem eu vide. Deus celestial, meu nome completo, minha data natal e minha data sepulcral. Um pilar de luz iluminava todo o lado da árvore. Quando eu pulei aterrorizado, o sol nascia do laje rosado. Eu estava entre o tronco e o largo disco em seu alvorecer. No entanto, o tronco, por nenhuma sombra, havia sido escurecido. Em meio a um coro de lobos uivantes, saltando o amanhecer, eu os vi, sozinhos ou em grupos, nos picos dos morros irregulares e túmulos que enchiam metade de meu prospectivo deserto e se estendiam até o horizonte. Daí que eu compreendi que estas eram as ruínas da ilustre e anciã cidade de Carcosa. Estes são os fatos impartidos para o médium Parotes pelo espírito de Hossab Alar Robartin. Isto foi Um Habitante de Carcosa por Ambrose Bierce.